Diz assim a questão: os metadados descritivos incluem aqueles usados para indexação, recuperação e identificação dos recursos digitais, enquanto os administrativos servem para a gestão desses recursos. Certo ou errado essa questão? Bem, pessoal, primeiro então nós temos que entender o que são metadados e depois saber os seus tipos, entre eles os descritivos, os administrativos. Vamos acompanhar comigo então passo a passo. Quando a gente fala sobre metadados, nós podemos dizer que são dados sobre outros dados. Observa, um metadado é um dado sobre outro dado. Por quê? Porque eles são usados muitas vezes para descrever do que se trata aquele dado. Eles também vão facilitar muito o entendimento e a utilidade das informações dos dados. Por exemplo, se a gente for separar os metadados em tipos, nós podemos verificar vários tipos quando a gente pega uma informação. Imagina aqui, eu tenho um arquivo do BR Office Writer. Dentro desse arquivo do BR Office Writer, existem vários metadados indicando que tipo de arquivo esse é, que local está armazenado esse arquivo, o tamanho desse arquivo, quando ele foi criado, quando esse arquivo foi modificado. Tudo isso são metadados associados a esse arquivo que eu fiz no programa chamado BR Office Writer. Quando a gente fala então dos tipos, nós vamos separar em metadados descritivos. Os metadados descritivos têm como, por exemplo, o título do documento, o autor do documento, o assunto, o gênero, a data de publicação. Esses metadados descritivos, eles facilitam a indexação, a descoberta, a recuperação, a identificação e a seleção dos dados. Por isso são chamados de descritivos. Então, quando a gente pensa, eu tenho lá um arquivo e aí aparece o nome do autor naquele arquivo, naquele documento. Perfeito. O nome do autor naquele documento é um metadado desse documento, porque são dados sobre os dados. Essa é a ideia, só que é um metadado descritivo. Existem também os metadados administrativos, que nós podemos separar em administrativos técnicos, que contém o tipo do arquivo, o tamanho do arquivo, a data e a hora de criação, o esquema de compressão que foi utilizado, quando foi utilizado, os metadados administrativos de preservação, como o checksum, que realizam a soma de verificação, os também de eventos de preservação. Esses todos são metadados administrativos. Os metadados administrativos de direitos, esses são muito importantes porque eles mostram o status de direito autoral daquele documento, os termos de licença, os titulares dos direitos autorais desse documento. Então, os metadados administrativos, eles auxiliam o administrador da coleção na gestão de arquivos. Eles podem incluir metadados sobre a gestão de direitos, de preservação e também metadados técnicos, como a gente fez a divisão aqui. Então, existe sim uma divisão entre metadados descritivos e os metadados administrativos. Os administrativos servem para a gestão dos arquivos. Existem também os metadados estruturais, como, por exemplo, a sequência, a posição na hierarquia daquele documento em relação a um todo maior. Eles descrevem a estrutura interna de objetos complexos, documenta o relacionamento entre objetos, como, por exemplo, os artigos, os itens, os volumes, as páginas, os capítulos. Esses são os metadados estruturais, justamente porque pensam nesse documento dentro de uma estrutura, dentro de uma posição hierárquica maior. Existem também os metadados sobre linguagem de marcação, que envolvem indicação de parágrafo, título, lista, nome, data, mas dentro de uma linguagem de marcação, usados em linguagens de marcação, como por exemplo o HTML, que é a linguagem de marcação de hipertexto, utiliza metadados. O próprio XML permite a estruturação de metadados. Esses são os metadados vinculados à linguagem de marcação. Pois bem, agora que a gente já sabe que existem vários tipos de metadados, vamos tentar resolver a questão. Ele disse, os metadados descritivos incluem aqueles usados para indexação, recuperação e identificação dos recursos digitais. Perfeito, aos descritivos, que é o que ele diz ali, ó, os metadados descritivos incluem aqueles que são usados para indexar, para recuperar e também para identificar recursos digitais. Está ali, ó, facilitam a indexação, a descoberta, a recuperação, a identificação e a seleção desses documentos ou arquivos digitais, se assim a gente elaborar. Tá perfeito até agora. Depois ele diz, enquanto os administrativos servem para a gestão desses recursos.
E é perfeito também, pessoal, porque olha lá, quando a gente fala de metadados administrativos, eles têm como ideia teórica, como função, auxiliar justamente o administrador da coleção na gestão de arquivos. Então, a principal função dos metadados administrativos é auxiliar na gestão desses arquivos digitais ou desses documentos. Por isso que nós vamos marcar como certíssima a questão. Mas olha como é muito importante, quando a gente estuda metadados, saber que existem vários tipos de metadados, exemplos e funções associadas a esses tipos. Como, por exemplo, aqui a questão pediu os metadados administrativos, os metadados descritivos, tudo isso a gente tem que ficar ligado para a prova. Certíssima a questão do CESP, bem interessante sobre o assunto dos metadados.